Boa noite, pessoal. Como eu tinha dito para vocês que eu ia gravar um vídeo tentando explicar um pouco a forma e o método que eu uso para buscar auxiliar, ajudar algumas pessoas quando não é possível eu estar presente, né? Inclusive algumas vezes eu até tentei ajudar aí alguns de vocês, né? E foi o que despertou a curiosidade. Para que possa entender um pouquinho de como eu cheguei a isso, como que eu posso dizer, como me atentei para usar essa conexão e ajudar, vou fazer um resumo aí da minha trajetória dentro das práticas, né, das terapias complementares, como é chamado. O interesse por isso, como havia comentado no vídeo de apresentação, sempre existiu desde criança. Por muito tempo eu neguei. Por muito tempo eu segui por um outro caminho totalmente diferente, o caminho do imediatismo, do materialismo, onde ganhava-se e não se vivia. Até que o universo foi criando situações e me jogou aí de volta, porque é o meu caminho mesmo, o que hoje eu reconheço como a minha missão. E dentro dos estudos, eu comecei, claro, muito antes, como eu falei, com 9, 10 anos, eu já lia sobre algumas questões um pouquinho, digamos assim, mais complexas para a idade. Depois passei a ser um rato de biblioteca, porque na minha época não existia internet, então tudo era livro. E lia coleções inteiras, enciclopédias inteiras dentro de uma biblioteca. Guia de psicologia, para psicologia, né? Uma das primeiras coleções que eu li e que eu trago comigo até hoje foi os livros de Joseph Murphy, né? Entre eles o Poder do Subconsciente. E a partir daí me deu um start. E aí vaguei aí pelos caminhos do esoterismo, das religiões, né? Das mais diversas delas, desde o espiritismo nas suas diversificações até as orientais. Até que, com o passar do tempo, as experiências que eu fui vivenciando, eu cheguei na área das terapias. Comecei como muitos, né, a maioria começa, que é a massagem, né, eu fiz o curso de massoterapia, fui me aprofundando nas técnicas, fiz depois o Reiki, e aí fui buscando barras de access, fiz um curso que no Brasil foi conhecido como leitura de cérebro, né, que é a Doku no Ho. E fora isso, paralelo a isso, materiais na internet, pesquisas, estudos, aplicativas, erros e acertos. E no fim das contas, quem é terapeuta, acredito que vai se identificar com isso, você vai pegando essa diversidade de ferramentas e meio que intuitivamente você começa a mesclá-las, até que você acaba criando um estilo que é individual, que é de cada um. E esse estilo vem interno, ele vem do coração. E dentro dessas técnicas, né, principalmente as técnicas energéticas, as quânticas, eu comecei a perceber que todas elas, isso não é nenhuma novidade, claro, se complementam e jamais se conflitam. Mas eu percebi que todas elas eram uma base, porque sempre gritava dentro de mim a questão de fazer essas conexões. E começou com uns casos entre pessoas mais próximas que não me pediam ajuda, né? Até porque não sabiam que eu podia ajudá-las, amigos, que numa conversa, que eu também era um outro trabalho que eu dei uma parada há algum tempo, mas que por muito tempo eu desenvolvi, que era como se fosse um apoio
né, que eu fazia pelos chats, né? Na época era o Messenger, o Skype, onde as pessoas normalmente que se viam em conflitos, problemas, depressivas, e acabavam de alguma forma chegando até a mim, e através da conversa, do diálogo e tudo mais, eu conseguia ali dar um apoio, dar uma força, uma orientação, às vezes, né? Pelo menos a intenção era essa. E aí, por meio dessas situações, eu comecei então a minha forma, sem muitas técnicas, a tentar me conectar a essas pessoas, né? Então, na época, quando eu comecei a essas práticas, a única referência que eu tinha era o meu mentor espiritual, era o meu guia interno. Esses eram os termos que eu utilizava, que nós sabemos são só rótulos, né? Mas a energia é a mesma. Então eu me conectava, pedia permissão para o guia espiritual, o guia interno da outra pessoa, para que eu pudesse, dentro do que me fosse permitido oferecer e o que fosse permitido a outra pessoa receber, auxiliá-la diante da situação dali. E depois isso foi agregado, foi aperfeiçoado com os cursos que eu fiz, com os conhecimentos que chegaram até a mim. E é mais ou menos dessa forma que eu faço, foi dessa forma que eu fiz. Eu uso uma imagem, uma foto da pessoa e me conecto através dela. Aí é básico, né? Não tem muita novidade. A partir daí, a partir do momento que eu estabeleço uma conexão, eu preciso de alguma forma identificar a causa do problema, né? Porque os sintomas a gente consegue trabalhar mais facilmente. Agora, o interessante, o grande desafio, e acho que a verdadeira missão é encontrar as causas. Uma vez solucionadas, né, encontradas as causas, você encontra a origem do problema, e a origem do problema traz, consequentemente, a sua solução. Então, esse é o segundo passo. Após a conexão, identificar, através, né, do que a pessoa pode te falar, ou mesmo quando ela não te diz, você conseguir identificar os sintomas, onde ocorrem os sintomas, por exemplo, uma dor na cabeça, uma dor na nuca, uma dor nas costas, em alguma das vértebras, uma dor numa musculatura dos membros inferiores, e por aí vai. E para isso, existem alguns recursos, né? Existem aí algumas formas, nem sempre muito divulgadas, pelo menos eu não encontrei muitas, mas cada qual acaba criando um estilo ali, uma forma de reconhecer isso. Por exemplo, uma técnica que foi passada para vocês recentemente, que é a Danai, onde ela se conecta, né, interiormente, e o movimento para frente indica um sim, para trás indica um não. Essa é uma forma e muito eficiente. Mas, por exemplo, no meu caso, para um atendimento, não ficaria bem um paciente estar diante do terapeuta e o terapeuta pendendo para frente ou para trás. Então, eu utilizo uma outra técnica, onde o princípio é o seguinte: todo o corpo humano ele é um sensor, tá? Todas as articulações são sensores, a língua é um sensor, a mandíbula é um sensor, a orelha é um sensor, e por aí vai, né? E quando você tem a consciência desses sensores e consegue se identificar, ou melhor, consegue identificar em você qual deles você tem uma maior percepção, você passa então a utilizá-lo para obter as respostas que precisa, como a NAI com a técnica do pêndulo, né? Pêndulo corporal, tá? Então, o que eu utilizo? Eu utilizo
a articulação da minha mão. O mestre que nos trouxe o conhecimento do Doku no Ho, a leitura de cérebro, ele utiliza o indicador tocando na articulação, né, do indicador da mão oposta. É o sensor dele. Eu trabalho tendo como apoio a minha mão direita, deixando o dedo anelar e médio fixo, e utilizo na mão esquerda o mindinho e o indicador com as minhas referências para sim e para não. Então eu os posiciono mais ou menos assim, deixando os dois pouca coisa distante da minha outra mão. Eu não coloco pressão, não coloco força, não coloco resistência. É como se eu relaxasse uma mão sobre a outra. E a partir do momento que eu estou conectado à pessoa que eu estou atendendo, eu estou auxiliando, eu faço perguntas, né? E automaticamente, quando eu obtenho uma resposta positiva, por exemplo, involuntariamente, o meu dedo indicador toca a articulação da minha mão. Assim como também uma resposta negativa, o mindinho toca. Isso de forma involuntária. É muito sensível. Isso com prática, concentração, vocês vão começar a perceber. Esse é um exemplo, tá? Cada um vai ter o seu sensor e vai poder utilizar isso. Então, eu sugiro, tentem fazer isso com vocês. Se conectem, se concentrem e comecem a perguntar. Né? Por exemplo, vamos usar um exemplo. Você está com uma dor na cabeça. E você então pergunta se a causa da dor na cabeça está na própria cabeça, na região da cabeça. E aí, né, usando esse exemplo aqui como sensor, o indicador toca a minha articulação de forma involuntária. Opa, então a causa está na cabeça. Tá, e aí eu posso perguntar do lado esquerdo. A resposta tem que ser sempre sim ou não, tá? Então está do lado esquerdo, mindinho diz que não. Está do lado direito, o indicador diz que sim. E assim você vai escaneando, você vai mapeando as regiões. Você tem um pouco da intuição, a ponto de chegar no momento, tá no lado, vamos supor, tá no lado direito, anterior, e aí você vai dividindo, né, fazendo quadradinhos, como se fossem quadrantes, como se fossem espaços delimitados, e você vai questionando se ali é que está a causa. Aí informou que está a causa, você vai e faz uma pressão e percebe se há alteração na intensidade. Se alterou a intensidade, se você não está no ponto exato, você está próximo. Então você vai movimentar para uma direção ou outra. Então vamos supor, esse seja o ponto, eu faço a pressão e a intensidade da minha dor de cabeça, ela aumentou. Então eu faço o quê? Eu vou fazer uma pressão para baixo e observo se a intensidade diminui, aumenta, se mantém. Diminuiu? Ok. Então, já que eu movimentei para baixo, eu movimento para baixo e 15 graus para frente. Melhorou? Piorou? Melhorou. Então, estou indo na direção certa. Piorou? Opa, então eu recuo. Volto para o ponto que eu estava e vou 15 graus para trás. Melhorou. Legal. Aí, então, eu vou para 30 graus para trás. E assim, sucessivamente, até você encontrar o ponto, a direção onde a dor ela minimiza ao máximo ou zera, entendeu? É mais ou menos não, essa é a forma que eu uso e que eu estou passando, compartilhando com vocês. Eu vou colocar aqui, vou me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, eu poder
dentro do pouco que eu sei, ajudá-los, orientá-los nesse sentido, e pratiquem com vocês, pratiquem com outras pessoas. O mais importante é o sentir e a intenção, tá? Tudo tá nisso, né? Então, assim, aqui tem um pouco do Reiki, por causa da distância, tem um pouco da Doku no Ho, por causa da técnica de sensores, tem um pouco da barra de acesso, pela questão de localização de pontos, tem um pouco da quântica, de você criar a realidade a partir do momento que você pensa e sente, e mantém o foco nisso, né? E mais um pouco da experiência mesmo, do conhecimento, que aí vocês vão ter o de vocês, que vai enriquecer muito nesse aprendizado, e que vocês vão estar aí trabalhando e aprimorando, e eu tenho certeza que com muito sucesso vocês vão poder se ajudar bastante, e mais ainda, mais importante ainda, ajudar muita gente. É só uma questão de prática, não tenham pressa. Ok? Desculpa o vídeo longo, e aí depois, se for o caso, faço mais algum aí com um pouco mais de informação. É que eu não sou muito bom com vídeo, sou mais na parte da escrita mesmo. Tá ok? Mas me coloco à disposição aí. Gratidão para vocês. Espero que consiga ter sido claro. Abraços.